Galera, vou te dar uma dica. Tabela periódica normalmente vem nas primeiras questões, mas o número de erros é muito grande, principalmente em raio. Vamos ver como é que a gente não erra mais? Oi galera, meu nome é Fernanda, professora de Química. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tabela periódica, distribuição e raio. Mas que tal, antes da gente começar a aula, você se inscrever no canal, compartilhar com um amigo? Vamos lá? Bom, gente, tabela periódica. Normalmente é um assunto que o pessoal dá pouca atenção. Porque está no início da prova, normalmente são as primeiras questões, normalmente não passa da questão 5. E aí o pessoal acaba lendo meio assim de qualquer jeito e acaba fazendo umas bobagens muito grandes, especialmente quando a questão vai discutir raio. Então vamos ver um pouquinho como evitar esses erros? Bom, peguei e escolhi uma questão de 2014, tá? É uma questão que a princípio é a questão 2, é uma questão super fácil, teoricamente, mas que tem um detalhezinho na solicitação, no comando dela, que normalmente o pessoal erra. Então ele pede pra gente apresentar o nome do mineral. Já começa aí o problema, porque o nome do mineral tá na tabela. Tá ali, ó, é calcita, cerusita, magnesita. Esse é o nome que você vai ter que escolher. Tem gente que já quer colocar o nome do composto, como carbonato de cálcio, como carbonato de chumbo, e não é. Ele pede o nome do mineral. Se você não colocar um desses nomes que tá aí à esquerda, você já perdeu a questão, tá? Então, fica atento para isso. E ele pede também a fórmula química do metal. E aí, ó, fórmula química. A fórmula química tá aqui, ó. É uma dessas fórmulas que a gente vai utilizar e ele quer que tenha um raio atômico maior. Bom, primeira coisa, olhar para a tabela periódica. Lá na prova, no finalzinho, vem uma tabela. O legal dela é que ela já vem com a distribuição eletrônica, você não precisa decorar, tá? E aí você vai começar a localizar na tabela periódica os elementos que ele cita. Então a gente vai começar a localizar o chumbo, o cálcio, o estrôncio, o magnésio, o manganês, o ferro, o bário e esses são os elementos que ele cita naquela sequência. A gente vai ter que descobrir, né, nessa sequência, quem vai ter o maior raio. Bom, a gente vai primeiro entender o que é raio, né? Vamos dar uma olhadinha. Quando a gente fala em camada de valência, em raio, ele está ligado à posição do elemento na tabela. Vamos entender um pouquinho a tabela para ficar mais fácil. A tabela está distribuída em dois grandes grupos. Primeiro, ordem crescente do número atômico. O que isso significa? Que esse elemento aqui, que é o hidrogênio, tem número atômico 1. Que o hélio, que é esse elemento aqui do lado, tem número atômico 2. O lítio 3, o berílio 4 e assim sucessivamente. Isso é um dos pontos. Segundo ponto, ele está arrumado em ordem por período, camadas ou níveis eletrônicos. O que isso significa? Que o hidrogênio e o hélio só tem no primeiro período a primeira camada, só o que seria a camada K, ou nível 1. Aqui no segundo período a gente tem o lítio, tem o berílio, tem o boro, tem o carbono, o nitrogênio. Esses elementos, eles estão no segundo período, eles têm as camadas K e L. Eles têm o nível 1 e 2. E assim sucessivamente, até que a gente chegue aqui embaixo com 7 camadas ou 7 níveis eletrônicos. E aí teria o K, L, M, N, O, P até o Q, beleza? Então, essa é uma forma de organização da tabela. Próxima coisa seria avaliar a camada de valência deles. Eles também estão arrumados pela camada de valência. De que forma? A camada de valência desse grupo aqui, que é o grupo 1A, também chamado de metal alcalino, é NS1. O que é esse N? É o nível, é o número do período. Então, o hidrogênio, a camada de valência dele é 1S1. E o lítio, que está aqui embaixo, 2S1. E o sódio, que está aqui embaixo, 3S1, sucessivamente, até a gente chegar no frâncio, que seria 7S1. Então, como é que ficaria, então, os alcalinos terrosos, né? Os alcalinos terrosos vão terminar com NS2. O que isso significa? O berílio vai terminar com 2S2. O magnésio, que está aqui embaixo, com 3S2. Beleza? Vamos lá para o outro lado, para a parte verdinha.
A parte verdinha é o chamado grupo P. Como é que eles terminam? Como é que é a camada de valência deles? A camada de valência desse primeiro elemento, que é o boro, seria, agora presta atenção, porque a camada de valência é isso tudo aqui, ó. Ele vai ser 2s2, 2px. Esse px aqui tá escrito aqui, ó, 2p1. Então, a camada de valência dele, 2s2, 2p1. Se eu pegar esse elemento aqui, que é o cloro, vamos pegar um outro elemento aleatório, pegar o cloro, como é que seria a camada de valência dele? 3s2, 3p5, porque ele aqui, ó, é 3p5. Mas a camada de valência é tudo isso aqui, ó, 3s2, 3p5. Aqui seriam os gases nobres. Se eu pegar, por exemplo, o neônio, como é que o neônio termina? 2s2, 2p6. O grupo dos gases nobres, tirando o hélio, que é esse que está destacadinho aqui, todo mundo aqui termina em p6, beleza? Bom, agora vamos para o grupo D. O grupo D, ele é mais chatinho, tá? É o grupo dos metais de transição. O grupo dos metais de transição, a camada de valência, ela tá aqui, ó. Essa é a camada de valência dele. E aí esse N seria, aqui, ó, eu tô no quarto período. Essa aqui é mais enjoadinha mesmo, tá? Ó, eu tô no quarto período. Então, o N dele é 4. Então, seria 4s2. Isso seria a camada de valência dele. E aqui é N-1, então se eu estou no quarto período, N-1 dá 3. Então aqui seria 3D, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Vou pegar o exemplo do ferro. O ferro, ele está no D6, no grupo D6. Então qual a camada de valência do ferro? 4s2, porque o ferro está aqui, ó, no quarto período. E qual seria o subnível de maior energia dele? 3D6. Então, cuidado aqui, camada de valência é uma coisa, subnível de maior energia é outro. Quarto período, quinto, sexto e sétimo vão ter esse problema no grupo amarelinho, que é o grupo de transição, tá certo? Bom, então tá aqui marcadinha para você o que é camada de valência. Tem dois grupos aqui que ainda vão ter um problema além, vão ter um problema extra. Que problema extra é esse? Esses dois grupos aqui, o D4 e o D9, eles vão ter um problema de estabilidade. D4 e D9, tudo que termina em D4 e D9 não tem estabilidade. Então, o que vai acontecer? O D4 e o D9, eles vão passar por uma transição em que o 4s, no caso aqui eu estou dando o exemplo do cromo, que é do quarto período, o 4s, que tinha 2 elétrons, vai transferir um elétron para o 3D. Ele vai ficar como 4s1 e o 3D vai ficar como 3d5. O D5 é estável. A mesma coisa vai acontecer com o D9. Ah lá, o D9 também vai dar o mesmo problema. O D9, ele também não tem estabilidade. Então, ele vai se transformar em D10. Como que vai acontecer isso? Eu peguei o exemplo do cobre, que é um elemento que vocês conhecem bastante. Então, o 4s transferiu um elétron para o 3D, e o 4s passou a ser 4s1 e o 3D, que era D9, virou D10. Aí ele se tornou estável. Possibilidades de cair esses caras? Se for na questão 1 e 2, pouca, mas se for na 7, 8, 9 e 10, grande, tá? Então, todo mundo já entendeu a tabela, todo mundo já sabe como é que termina. Então, peguei aqueles elementos que a gente viu e vou analisar a camada de valência dele, o final dele. Então, cálcio, do grupo dos metais alcalinos terrosos, 4s2. O chumbo é da 6A, 6s2, 6p2. O estrôncio, 5s2 e assim sucessivamente. Repara que todo mundo aqui tem 2 elétrons, com exceção do chumbo. Como ele quer o mineral que apresenta 4 elétrons na camada de valência, o nosso resultado é o chumbo, que é o nosso mineral, não é isso? Mas qual é o nome que eu tenho que colocar? É chumbo? É carbonato de chumbo? Não, ele quer o nome do mineral. Então, o nome do mineral, cerosita. Essa seria a resposta. Isso que está no azulzinho vai para o nosso espacinho. Então, a resposta é só isso aqui, tá? Beleza? Agora, vamos falar do raio, né? Ele pede a substância que contém o metal de maior raio. O raio, ele aumenta sempre no sentido de cima para baixo. Por quê? Porque eu vou tendo maior número de camadas eletrônicas. Lembra que eu falei que esse primeiro grupo aqui
tem uma camada eletrônica só, esse segundo grupo, 2 camadas eletrônicas. Então, para baixo, o número de camadas eletrônicas está aumentando. Quanto maior o número de camadas, maior o raio. E ele aumenta também da direita para a esquerda. Ele vai aumentando a força de atração entre a última camada e o núcleo do átomo. Quanto mais elétrons eu tenho na última camada, mais atração com o núcleo ele tem. Então, esses carinhas aqui, ó, tem 7 elétrons na camada de valência. Esses aqui da ponta tem 1. Então, ter 7 elétrons na camada de valência faz ele ter uma atração com o núcleo maior do que esses que tem 1. Então, esses caras são pequenininhos e esses aqui são grandões, tá bom? Bom, vamos olhar agora a posição desses caras. Se a gente já entendeu que para baixo o raio aumenta, eu escolhi aqui o período deles. Então, ó, o cálcio é do 4º período, o chumbo é do 6º, o estrôncio é do 5º, o magnésio é do 3º, o manganês é do 4º, o ferro é do 4º. Vou separar aqueles que a gente viu que estão no nível mais abaixo. Então, olha lá, ó, eu vou separar quem tem o maior raio, é o 6º período, beleza? Então, os outros períodos a gente sabe que tem menos camadas, portanto, terão raios menores. Só que, qual é a posição desses 2 caras no 6º período? Eu tenho o raio crescendo dessa posição do radônio, da direita, até o césio, que está à esquerda. Olha lá, o bário está mais à esquerda, o chumbo está mais à direita. Então, o chumbo é menor que o bário. O meu elemento que eu estou procurando, que é o de maior raio, é o que está na maior camada, no maior período, e o que está mais à esquerda. Então, ele pede, ó, a fórmula química carbonato de bário, BaCO3, beleza? Então, fica só essas 2 respostas mesmo, cerosita, BaCO3, não precisa botar mais nada, é só isso, tá? Questão feita. Vamos pegar uma outra de 2015 que também é bem parecida, que ele também vai falar de um metal e de uma cor obtida quando esse metal é queimado, tá? Ele vai pedir algumas coisas nessa questão. Então, coloração, ela é dada por uma coisa chamada efeito de fóton. Isso tem a ver com o átomo de Bohr. O Bohr ele vai discutir que quando um elétron ele está no nível mais interno, ele recebe energia, pode ser calor, pode ser luz, ele pode migrar para um nível mais externo e na volta, no retorno, ele acaba liberando uma cor, ele libera uma luz. Essa luz, dependendo do elemento químico, pode variar. Curiosidade, há metais, cloreto, bromo, por exemplo, eles emitem uma iluminação sim, só que meu olho não vê. Então, normalmente, quando eu quero ver as cores dos metais, eu uso cloreto, brometo, e aí a cor que eu vou ver realmente é do metal. Há metais também eliminam essa cor, também eliminam esses fótons, mas o meu olho não é capaz de captar. Mas esses metais, ó, o bário é verde, o cálcio da cor laranja, né? Então ele dá vários metais aqui e as cores correspondentes. Aqui eu tenho um exemplo que a gente chama de teste de chama das cores de alguns metais. Você vê que a gente usou aqui cloreto em tudo, justamente porque o cloreto não interfere. E aí eu tenho as chamas que mudam de cor. Bom, curiosamente, isso é o mesmo efeito dos fogos de artifício. Quando você estoura os fogos de artifício, ele fica laranja, fica vermelho, fica azul, é porque a gente usou um desses sais e aí a pólvora, quando explodiu, deu energia, o elétron migrou para o nível mais externo, na volta ele eliminou essas cores. E o mais legal, cada metal tem uma cor própria, tem uma cor específica, tá? Isso é legal. O Enem também costuma usar isso. Bom, ele pede para a gente utilizar metal alcalino responsável pela cor prateada. Eu fui na tabela, vi que a cor prateada pode ser dada por esses 3 metais, titânio, alumínio e magnésio. Mas o titânio é do grupo 4, ele é um metal de transição, não é o que eu quero metal alcalino terroso. O alumínio é do grupo do boro, também não me interessa. Então seria o magnésio, metal alcalino terroso, que vai dar a cor prateada. Agora o detalhe é que ele falou identifique. Esse comando é legal, porque identifique é super aberto. Identifique pode ser identificado pelo nome, magnésio, pode ser identificado pelo símbolo, Mg, pode ser identificado pelo número atômico, já que o número atômico é uma coisa específica daquele elemento.
Qualquer uma das 3 respostas, você teria conseguido a pontuação. O identifique aí, ele fica bastante amplo. Você pode escolher qualquer um dos 3. Ele pede também para apresentar a fórmula mínima do cloreto. Quando você fala em fórmula mínima de composto iônico, é a própria estrutura, é o próprio composto, tá? Tem gente que acha que fórmula mínima de composto iônico é um negócio assim do outro mundo, não é não. Fórmula mínima do cloreto é a fórmula dele normal. Bom, o magnésio é um alcalino terroso. Os alcalinos terrosos, eles são da 2A e, portanto, tem NOx mais 2. O halogênio, ele é da família 7A, ele tem NOx menos 1. A soma de cargas não deu 0. Para dar 0, eu vou ter que cruzar essas cargas. Então, a fórmula que ele quer, MgCl2, é isso que vai para o espaço de resposta. É só essa resposta, não precisa botar mais nada não, tá bom? E ele pede para apontar a coloração obtida pelo metal de menor raio. Bom, aí temos um problema mesmo, tá? Isso foi um debate que aconteceu, essa prova foi super debatida nessa questão, apesar dela ser uma questão bem do início da prova, teoricamente é para ser uma questão fácil. Se a gente analisar esses elementos que ele deu, a gente vai identificar, depois a gente fala do número de oxidação, mas vamos identificar a posição desses caras, ó. O bário tá lá embaixo, então ele é grandão, eu quero menor raio. Eu tenho o cálcio, que vai ter um raio um pouco menor que o bário. Eu tenho o cobre, que tem um raio um pouco menor. Eu tenho o estrôncio, que o raio está entre o cálcio e o bário, que ele está no meio, então o raio dele é intermediário. Eu tenho o lítio, que está no segundo período, que isso me interessa, um raio pequeno, né? O ferro, que o raio está entre o cálcio e o cobre, ele é um raio intermediário entre o cálcio e o cobre. Tem o sódio, que é maior que o lítio. Tem o titânio, que ele está entre o ferro e o cálcio, ele tem um tamanho intermediário entre ferro e cálcio. E tem o alumínio, que está no terceiro período. E é aí que nós vamos ter o problema. O magnésio, ele é um pouco menor que o sódio, mas já não interessaria muito. E aí a gente pensa o seguinte, cara, de todo mundo aí, lembra, quem está mais à esquerda é grande, quem está mais à direita é pequeno. Quem está para cima é pequeno. Então, eu ficaria aí entre o lítio, que está mais para cima, e o alumínio, que está mais à esquerda. Aí você pensa, pô, o lítio tem 2 níveis, o alumínio tem 3 níveis. Então, eu imagino que o lítio seja menor. Ele pede a coloração do lítio vermelha. E o NOx do lítio, que ele pede também para o NOx do cátion, então seria mais 1, que ele dá um A, seria NOx mais 1. Essa foi a resposta. Essa foi o padrão de resposta. Só temos um problema, galera. Os meus alunos eu pedi para que entrassem com um recurso. Por quê? Apesar do lítio, né, ter 2 níveis eletrônicos e o alumínio ter 3, o lítio ele é maior que o alumínio. Isso é uma característica que pouca gente sabe. E na hora que foi feita a prova, realmente foi dada essa bobeira. Não se mudou o gabarito oficial continuou esse. Mas quem entrou com recurso acabou levando. Meus alunos que entraram com recurso acabaram levando, tá? Ou se você pegar a questão comentada, porque tem a revista comentada lá da UERJ, você vai ver que eles dão uma desculpa lá que o lítio 3+, seria menor que o alumínio 3+, seria menor que o lítio+. Mas não é verdade. Eu peguei dados aqui de um livro que só tem valores, né, tabelados, e aí você vê tanto o raio atômico, você vê que o alumínio é menor, quanto o raio iônico, o alumínio também é menor. Isso foi um erro que a UERJ cometeu, coisa rara, tá? Eles são muito competentes naquilo que eles fazem, mas nesse ano realmente eles deram bobeira. Então o gabarito ficou como lítio, mas a resposta certa não seria lítio, seria alumínio, fosse na parte iônica, fosse na parte de átomo mesmo. Então, quem entrou com recurso acabou levando, apesar deles não mudarem o gabarito oficial, tá bom? Então, por hoje ficamos por aqui. Beijo, eu espero o like de vocês, espero o comentário de vocês. Se tiverem alguma questão que vocês queiram que eu faça em específico, pode pedir que eu faça. Se tiver alguma dúvida, pede que a gente vai tirar, tá bom? Beijo, fui!